Shalom, povo de Deus! Graça e paz, meus irmãos! Como é que você está? Uma boa tarde para você. Eu não sei se você está trabalhando, se você está em casa, se você está de férias, se está no hospital, eu não sei. Eu sei que o momento de pastoreio é esse momento abençoado, abençoador. Chega até você para que você pare um pouquinho o seu tempo do dia e possa meditar na palavra de Deus, cantar louvores e você possa também orar junto com a gente. Que momento abençoado, que momento maravilhoso. Então eu quero convidar você a participar ativamente desse momento. Chame seus familiares, mande aí as suas mensagens dizendo que começou o pastoreio e Deus vai falar com você nessa tarde. Tudo que foi planejado aqui, né? A gente segue uma sequência. Essa sequência hoje, eu já vou dando um spoiler, nós vamos estudar o primeiro capítulo de Josué. Você acha que foi acaso? Ou se o que você está passando hoje, a situação que você está vivendo hoje, Deus tem alguma coisa para falar para você. E já vai começar através do louvor. O louvor liberta. Deus habita no meio dos louvores. Então eu quero que você cante conosco. Louve conosco. Deus vai falar com você. Amém? Então vamos louvar. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará.
toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar, e em todo tempo eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas.
sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Meus irmãos, graças a Deus, que coisa maravilhosa é cantar louvores ao nome do Senhor, né? Tem um salmo que fala justamente isso. Bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmodiar e tocar, né? É muito maravilhoso. Eu espero que você tenha aproveitado esse momento para, né, tirar todo o peso que por acaso estava no seu coração, lá no peito, aquela coisa, né? E aí quando a gente abre a boca e começa a louvar, parece que as coisas vão aliviando. Eu espero que tenha acontecido isso com você. Mas nós vamos orar também. Talvez você cantou, mas a dor ainda está lá. O incômodo ainda está aí. Então nós vamos estar orando juntos. A palavra de Deus diz lá em Tiago que muito pode a oração de um justo, né, os seus efeitos. Então eu creio. Minha mãe sempre fala, não é em vão que se ora. Então se você concorda com isso, se você crê no poder da oração, nós vamos orar com você. Deus eterno, Senhor querido, muito obrigado por essa oportunidade, por essa tarde maravilhosa. Senhor, Tu és muito bom. Tu nos cobre de tantas bênçãos. Tua fidelidade nos constrange, Senhor. Quero te pedir para esse irmão, essa irmã que está aí me escutando, me vendo. Deus eterno, Tu sabes o que ela está precisando, o que é que está incomodando, afligindo. Senhor, abençoe essa pessoa agora, Pai. Com as bênçãos do Senhor sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Meu Senhor, a quem nós temos no céu, aqui na terra, não existe ninguém, ó Deus, além de Ti. Tu és o nosso único arrimo, Senhor, o arrimo da nossa vida. Então, por favor, Deus esteja abençoando cada família que está nos escutando agora. Se há perturbação na família, filhos desviados, se há desemprego, meu Senhor, haja agora. Se há falta de saúde, tem alguém enfermo, Pai, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos agora, Pai. Eu quero te pedir também, ó Deus, pelo nosso país. Tanta turbulência, tantas ansiedades, tantas expectativas. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós cremos que Tu és um Deus que age. A Tua palavra diz que, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Tu inclinas para onde Tu queres. Então, Senhor, a mão do presidente, a mão do Senado, da Câmara dos Deputados, de todos os governantes da terra, todos os juízes da terra, são como ribeiros de água na Tua mão, Senhor. Então, por favor, incline, ó Deus, para o que a Tua palavra diz. Inclina, ó Deus, esses corações para conhecer a Tua grandeza, conhecer o Teu nome. Abençoe, Pai, cada autoridade constituída. Eu te peço, Pai. Te peço também pela igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra. Te peço especificamente aqui pela Igreja Presbiteriana das Graças, Pai. Abençoe pastor Sávio, abençoe pastor Humberto,
Abençoe, ó Deus, o pastor Jamarque. Abençoe, Senhor, o Letinho, o Serginho, todo o conselho da igreja, os presbíteros, os diáconos, todos os líderes, Senhor, de ministérios aqui na tua igreja, Pai. Abençoe a tua igreja. Que essa igreja continue sendo uma porta de salvação para todos que aqui entrem, que escutem a tua palavra, uma palavra bíblica. Ó Deus, que todos os que aqui entrem encontrem libertação também das suas dores, dos seus medos, das suas angústias. Fala conosco, ó Deus, agora, aqui na leitura do texto que nós vamos fazer, e que o que nós vamos falar, Pai, atinja corações que estão sedentos. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei, eu dei um spoiler para vocês. A gente vai falar em Josué, capítulo 1. São 18 versículos. E a gente vai vendo como é maravilhoso confiar no Senhor. Esse é o grande tema desse capítulo 1 do livro de Josué. Primeiro, assim, para a gente se situar, né? Eu sempre faço ali um overview, vamos dizer assim, um sobrevoo nos seus contextos. Então, terminou o Deuteronômio no capítulo 34, e o capítulo 34 relata o que, meus irmãos? Para mim e para você. Tem uma crise acontecendo. Que crise é essa? Um líder que tirou o povo do Egito, que a palavra de Deus diz assim, olha, depois de Moisés, não houve nenhum profeta. Ele diz o seguinte, ó, não se levantou em Israel nenhum profeta como Moisés, a quem falava com Deus face a face. Olha só, né? Então, este grande líder acaba de morrer. Não tenho dúvidas que houve um frenesi, né? Uma agitação no meio do arraial do povo de Deus. Afinal de contas, nós nunca nos acostumamos com a perda. Nós nunca nos acostumamos com a morte, né? A gente percebe quando morre um líder, né? Seja ele religioso, seja ele um líder político, o país para, né? Aí é decretado luto oficial, né? É aquela coisa toda, o país fica em pavorosa. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Esse é o contexto. O que é que vai ser agora? Qual é o próximo passo? Mas quem foi que tirou o povo do Egito? Foi o Senhor. Através de Moisés, mas foi a mão do Senhor. A mão do Senhor tirou esse povo. Esta mesma mão vai conduzi-los até onde está determinado o povo chegar. Quem foi que prometeu, meu irmão, minha irmã? Foi o Senhor. E esse Deus que prometeu, ele não pode mentir, ele não mente. Ele é fiel. Então, o que a gente vê aqui, já no capítulo 1 aqui, de Josué, é Deus falando com ele, dizendo, olha, o meu servo Moisés é morto, agora o negócio é com você. Porque se vocês lembram bem, quando a gente leu em Números, Deuteronômio, Josué era um assistente de Moisés, e ele ficava ao pé do monte, ou ali do lado da tenda da congregação, quando Moisés estava falando com o Senhor. Então, ou seja, ele aprendeu muito bem com Moisés, né? Só que diante de uma situação de liderar mais de 2 milhões de pessoas e conquistar aquilo que eles não conheciam, acho que todo mundo iria sentir um temor, um receio, e é por isso que o Senhor Jesus fala aqui nos primeiros versículos, vamos dizer assim, né? Do versículo 1 e 2, a gente vê uma preparação de Josué.
para liderar o povo de Israel. Quer ver? Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, é aquele que eu falei, usei o termo assistente, né? Ele falou: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, Josué. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só que coisa interessante. Então ali já estava sendo instituído, né? O primeiro capítulo do livro de Josué começa essa transição da liderança e essa conexão, né, de Moisés com Josué vai se refletir em algo que eu acho muito interessante, é que Deus vai preparando as pessoas. Quem foi que colocou ali, né? São tantos os homens, poderia ser Arão não tivesse morrido, poderia ser tantos outros. Deus escolheu Josué, né? Poderia ser Caleb, que foram os únicos dois que continuaram, né, depois que saíram do Egito, e também que trouxeram uma boa notícia naqueles 12 espias, lembra? Mas Deus escolheu Josué. Deus escolheu Josué. E ele começa dizendo: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. O que me reporta aqui, meus amados, presta atenção. Esse Deus que está falando nesses primeiros versículos aqui do capítulo 1 de Josué, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus, não mudou. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Foi com Moisés, foi com Josué, vai ser com você e vai ser comigo. Esse é um Deus fiel. Ele diz aqui, como eu prometi a Moisés. Você consegue lembrar quantas promessas do Senhor Ele tem feito a você? Uma das promessas mais... a gente poderia começar a citar várias promessas aqui, né? Que Ele é seu pastor, nada lhe faltará. Ele promete que estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete que não vai lhe deixar órfão. Ele vai enviar um outro Consolador. Ele promete que Ele vai estar na sua boca quando você tiver de falar. Ele vai falar por você. Ele promete que o Espírito Santo vai estar em nós. Ele promete que, se nós crermos nele, do nosso interior vai fluir rios de água vivas. Promessa do Senhor. Então, para você não ficar achando que Josué tem uma exclusividade, eu quero dizer que você tem essa mesma exclusividade pelas promessas, eu citei só algumas, que Deus tem feito para mim e para você. Só que o seguinte, o que Ele falou para Josué, Ele fala para mim e para você também. Deu as promessas. Olha o que é que Ele diz no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É lógico que ali estava uma guerra de conquistas, né? Mas hoje nós vivemos uma guerra contra o pecado. Você que diz assim que esse pecado é muito mais forte do que eu não consigo resisti-lo, eu estou sempre caindo. Pois eu vou ler para você novamente. Olha aqui para mim. Você que diz que não consegue se libertar dessa sua índole, desse seu temperamento, ou desse pecado mesmo, né? Que é um pecado de estimação que você não consegue se libertar. Eu quero dizer, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como Ele foi com Moisés, assim Ele foi com Josué, assim Ele é com você. Talvez não ficar desterrando, né, inimigos, mas extirpando pecados ocultos, extirpando índoles, né, difíceis, que não revelam o fruto do Espírito. Eu quero dizer para você, isso aí não vai resistir ao Senhor se você colocar isso no altar de graça. Não vai resistir. Aquilo que você acha que é difícil,
não vai resistir, porque é o Senhor que vai estar com você. Ele conclui assim, olha, meus irmãos, seja forte, seja corajoso. Com Moisés, vocês lembram como foi o chamado de Moisés? Eu sou pesado de língua, mande outro, eu não sei falar, como é que eu vou lá para Faraó? Mesmas coisas se repetem, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sou capaz, sou inadequado. Eu quero dizer para você que o Senhor só lhe pede essas duas coisas. Seja corajoso, seja forte. É interessante. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, repetidamente, ele vai falar novamente aqui. Seja forte, muito corajoso. Mas é o quê? É uma coragem que você vai ficar fazendo um mantra na sua mente? Ou é alguma coisa, algo externo para você ficar forte externamente, corporalmente? Não. Ele continua dizendo aqui: para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A fortaleza da sua vida, meu irmão, minha irmã. A fortaleza da minha vida. O que vai me dar coragem para vencer este mundo. O que vai me dar força e coragem para eu me levantar cada dia e vencer este mundo, a sua concupiscência, o meu pecado, é tão somente cuidar de fazer o que diz a sua palavra e não me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Como é que tem sido a sua vida em relação à palavra de Deus? Será que você está muito longe e por isso existe temor no seu coração? Será que você já se esqueceu há muito tempo do que é ter comunhão com a palavra de Deus e por isso você não tem força e nem coragem para nada? Talvez seja por isso que você não tem resistido a tantos inimigos que se insurgem contra você. A palavra de Deus, ela vai mais adiante no versículo 8, falando da importância da sua palavra. Meu irmão, palavra de Deus, para mim e para você nessa tarde. Palavra de Deus. André Peixoto, palavra de Deus para você. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos caçadores, nem antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. No devido tempo dá o seu fruto, as folhas não caem. Vocês estão entendendo aqui a ligação de tudo? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Existia um hino que nós cantávamos na escola dominical quando nós éramos crianças. Era Bíblia, meu livro companheiro. Meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia. Este é o livro. Você quer estar forte, quer estar firme, quer ter coragem para enfrentar, para que você veja que os seus inimigos não podem lhe resistir. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda da palavra de Deus. Não te mandei eu, seja forte. Escute a palavra do Senhor.
Seja forte, corajoso, não temas. Não temas. Não tem como não lembrar daquele episódio dos discípulos com o Senhor Jesus no barco e de repente surge uma grande tempestade. Eles tentam remar, tentam colocar o barco numa situação favorável, não conseguem e de repente eles lembram que o Senhor está no barco e o Senhor está dormindo. E no desespero, eles vão acordar o mestre. Não se te dá que morramos, Senhor, né? Estamos prestes a submergir. Ele se levanta e chama homens de pouca fé. Porque vocês duvidam. E a palavra de Deus ela é muito forte e altissonante para você. Não temas. Não temas. Parafraseando aquele hino, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Não sei qual é o problema que você está passando nessa tarde, nesse dia. O Senhor está falando para você, assim como falou com Josué, não temas. Eu sou contigo. Estou com você. Então somente seja forte, seja corajoso. Creia nisso que o Senhor está falando. De posse dessa palavra, né? Essa injeção de ânimo, Josué começa a preparar o povo para transpor o Jordão. Ele começa a dizer, olha pessoal, vamos se preparar, porque dentro de 3 dias nós vamos passar o Jordão. Nós vamos passar o Jordão. E depois vocês vão ver, quando ele manda, né, no capítulo 2, os espias, vão ali dentro de Jericó, aí tem aquela parte de Raabe, né? Aí eles atravessam o Jordão, tem o milagre do Jordão se abrir, aquela coisa toda. Mas ele diz assim, ó, se preparem. Daqui a 3 dias nós vamos transpor o Jordão. Começou, saiu do deserto. Saiu do deserto. Agora vai começar o período das conquistas. O povo não estava acostumado, eram tudo nascidos escravos, né? Não tinha essa noção de combate e eles iam começar a ter esse tipo de situação agora. Então ele começa dizendo aqui, olha, mais uma vez, lembrai-vos, o versículo 13, do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. É o Senhor que prometeu, meu irmão. Nós estamos marchando para uma pátria celestial. Nós vamos transpor esse Jordão. Não interessa quais são os inimigos que estão na nossa frente. A palavra do Senhor para mim e para você é, não temas, eu venci este mundo. Assim como eu venci, vocês vão vencer também. Vocês vão transpor esse rio e nós vamos entrar na terra prometida. Na terra prometida. E ele começa a pegar os valentes, né? E ele diz que o Senhor vai dar descanso. Agora, olha o que se diz aqui no versículo 16, que é interessante. Nós estamos vendo, né, uma transição depois de uma morte, que há uma comoção, né, no arraial do povo de Deus. Há uma nova liderança chegando. Só que o que a gente vê com essa nova liderança, no versículo 16, eles respondem a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Quando eu li isso aqui, eu fiquei lembrando daquela parte que quando uma pessoa vai fazer, né, a sua pública profissão de fé aqui na igreja, e tem uma pergunta que eu acho muito interessante. Qualquer líder que estiver ali, né, qualquer pastor, ele pergunta assim, você promete se submeter às autoridades constituídas por essa igreja, enquanto estas autoridades forem fiéis às Escrituras? É mais ou menos isso aqui que eu vejo, né? O povo de Israel dizendo assim, olha,
Deus foi com Moisés. Agora eu quero saber o seguinte: você seja forte, obedeça ao Senhor. Enquanto você estiver obedecendo o Senhor, nós estaremos na sua esteira. Nós vamos lhe obedecer. E todo homem, versículo 18, nós estamos chegando no final. E vamos tirar uma conclusão, né, umas aplicações aqui. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo que lhe ordenares será morto. Olha. Tão somente, isso é o povo, tá? O povo que foi convocado para transpor o Jordão e conquistar a terra. A única coisa que Deus pede de nós, que Deus pede dos seus dispenseiros, é que ele seja encontrado fiel. Então, o que eu posso falar para vocês é que no meio de tudo isso, ou no meio do que venha a surgir, tão somente seja corajoso e forte. Alguns ensinamentos que nós tiramos aqui, que eu escrevi, eu queria compartilhar com vocês aqui. Tá? O primeiro é o seguinte: Moisés preparou um sucessor. Aqui nós vemos um exemplo de liderança muito bom. Quando você vê algum líder que ele quer se perpetuar no poder, né? E ele é a única pessoa que contém as plenas condições de estar onde está e não prepara alguém para substituí-lo, existe uma doença aí nessa liderança. E nós vemos aqui, Moisés preparou Josué para assumir quando ele faltasse, quando ele partisse. Então nós vemos aqui uma boa liderança. Segundo, nós vemos o Senhor falando que a fortaleza e a coragem, ela só virá quando você não se apartar da palavra de Deus. É impossível, porque a palavra de Deus, ela nos anima. Se você ler o Salmo 19, por favor, vamos ler juntos aqui. Peço até desculpa para vocês, eu acho que estou meio com, não sei se é uma gripezinha querendo chegar, né? Eu estou dando esses fungados assim, não sei como é que está saindo isso para você, mas deixa eu lhe falar, o ser forte e corajoso está atrelado a alguma coisa aí, para você não achar que você vai ficar malhando e vai ficar muito forte esteticamente, ou você é daquelas pessoas que tem coragem porque salta de paraquedas, porque anda de moto em alta velocidade, porque você faz muitas coisas assim que aos olhos do mundo é ser corajoso. Não é esse o sentido. O sentido está atrelado a obedecer a palavra de Deus. A tão somente não se desviar nem para a direita nem para a esquerda da palavra de Deus. Então, deixa eu lhe falar para você aqui a grandeza da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Veja bem, a exaltação da palavra de Deus. Então, tem como tudo isso aqui acontecer na sua vida se você se apegar à palavra, e é impossível que você fique sem coragem e sem força. Porque ele diz aqui, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. Os mandamentos do Senhor, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Por que está faltando brilho no seu olho? Palavra de Deus, palavra de Deus. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro puro, depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Que poesia bonita, palavra de Deus para mim e para você. E o terceiro ponto, meus irmãos, é que a gente vê aqui a obediência à liderança, sabe? É uma sequência, né? Olha, Moisés está morto, você vai assumir,
Seja corajoso, seja forte, não deixe se apartar dessa lei, fique falando sobre ele, nunca deixe ele de mão, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Nós já vimos aqui, né, fizemos aqui um link com o Salmo 19, ele restaura a sua alma, ele ilumina seus olhos. Então eu quero dizer para você que, por último, se submeta às lideranças. Essa liderança está sendo fiel à palavra de Deus? Olhe que isso aqui é um ajuste para ultrapassar um obstáculo e conquistar, que era ultrapassar o Jordão e conquistar a terra. Você acha que você vai transpor alguma coisa? Você acha que você vai conquistar alguma coisa? Você não observando a palavra de Deus, totalmente desviado da palavra de Deus, se para a esquerda, se para a direita, não sei. Imagina. Você acha que vai ter coragem? Você acha que vai ter força em você? Aí, que terra você acha que você vai conquistar? Você quer vitória sobre este pecado que tem nas mentes e lhe assedia? Se submeta às autoridades, enquanto ela for fiel às Escrituras. Tudo quanto disser, nós vamos obedecer. Foi isso que aquele povo falou. E tudo que estava sendo dito, e tudo que estava sendo feito, estava em consonância com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, para não ficarmos com muitas delongas, vamos resumir esse contexto, esse texto. A palavra de Deus é perfeita. Se você não ama essa palavra, é a causa da sua fraqueza, é a causa dos seus inimigos sempre terem vantagem em cima de você. Ame a palavra de Deus, não se desvie dela, nem para a esquerda, nem para a direita, e que Deus abençoe a sua vida. Assim como ele foi com Josué, ele é com você. Não te deixarei, não te abandonarei. Lá em Isaías, lembra? Se você entrar no fogo, eu vou estar com você. Se passar pelas águas, elas não vão lhe submergir. Ele é com você. Ele é com você. Ele não vai lhe abandonar. Apegue-se à palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu falas conosco. Como eu preciso, ó Deus, ter a minha fé reanimada e reavivada pela tua palavra, que me diz para não temer, que me diz para ser forte, para ser corajoso. Mas eu preciso, Senhor, ter a tua palavra como lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, Senhor. Não nos deixas tropeçar em pedra, Senhor. Nos guarda, nos livra do mal, ó Deus. Ilumina os nossos olhos pela tua palavra. Alegra os nossos corações pela tua palavra. Nos dá vitória sobre os nossos inimigos pela tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe sua família. E receba o meu abraço e a minha recomendação, que é para mim também. Não se afaste do livro dessa lei. Medite nela, dia e noite, não se desviando, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Deus abençoe sua vida. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna.
família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção.